O alarme toca. Não é um som, é um golpe que te acerta em cheio logo pela manhã. Você abre os olhos e a primeira coisa que sente é o peso do mundo esmagando o seu peito. A lista de tarefas não está no papel, ela já está gritando dentro da sua cabeça. O cansaço chega brutalmente, antes mesmo de você colocar os pés no chão. Todo santo dia parece uma guerra declarada, uma luta sangrenta contra a sua própria exaustão. Mas aí, você sai de casa e olha para o lado, e vê aquela pessoa, aquela que devora livros complexos, que está suando na academia às 6 da manhã, que engole projetos gigantescos antes da hora do almoço. Ela avança, ela domina, ela vence de forma implacável. E sabe o que mais destrói o seu ego? Ela sorri. Ela não parece estar à beira de um colapso nervoso de tanto estresse. Ela tem tempo livre. Como isso é fisicamente possível? Você começa a se questionar. Ela tem algum dom oculto? Uma genética alienígena? Ou será que o dia dessa pessoa tem 30 horas e esqueceram de te avisar? A resposta vai doer um pouco no começo, porque venderam para você uma mentira nojenta a vida inteira. A mentira da força de vontade de ferro. A mentira dos falsos gurus da internet que gritam, trabalhe enquanto eles dormem. Entenda uma coisa de uma vez por todas. O sucesso agressivo e constante não vem de quem sofre mais. O sucesso vem de quem desenhou um sistema invisível. Um sistema engenhoso, onde falhar dá muito mais trabalho do que vencer. Isso parece trapaça. E quer saber a verdade? É uma trapaça psicológica, totalmente legalizada e ao seu alcance. Você está prestes a hackear a arquitetura oculta das suas próprias decisões. Sem magia, sem frases prontas de autoajuda. Apenas consciência dura e aplicável. A grande massa foca no esforço bruto. Mas o esforço bruto é a pior estratégia de longo prazo que existe. Pense na sua manhã de hoje. Que roupa vestir? A água do banho vai ser quente ou fria? O que comer no café? Qual e-mail responder primeiro? A ciência clínica tem um nome exato para isso. Chama-se fadiga de decisão. Cada pequena escolha que você faz é um furo no seu tanque de energia mental. O seu cérebro queima uma quantidade absurda de glicose apenas para calcular alternativas. Quando chega o momento de fazer o trabalho denso, o trabalho que realmente muda a sua vida, o seu tanque já secou completamente. E o que você tenta fazer? Você busca motivação. Você assiste a um vídeo arrepiante. Ouve uma música no volume máximo. Mas a motivação é apenas uma emoção. E emoções, por natureza, evaporam no ar. Você não pode construir um império dependendo do clima lá fora ou de como você acordou hoje. Quer uma prova assustadora disso? Um estudo monumental em Israel analisou mais de 1000 decisões de juízes sobre liberdade condicional. O padrão descoberto pelos pesquisadores é de arrepiar. Se o seu caso fosse julgado logo no início da manhã, você tinha 65% de chance de ser solto. 65%. Mas se o seu processo caísse no fim da manhã, pouco antes do intervalo para o almoço, a sua chance despencava para 0. Exatamente 0. Os juízes não se transformaram em monstros cruéis antes do almoço. O cérebro deles apenas fritou. Fritou de tanto avaliar dezenas de variáveis complexas. E um cérebro exausto sempre escolhe o caminho mais fácil e seguro. Dizer não e manter as coisas como estão. A sua força de vontade funciona exatamente sob a mesma regra biológica. Ela não é um traço do seu caráter. Ela é uma bateria. É por isso que as pessoas mais letais e bem-sucedidas do mundo usam roupas iguais todos os dias. Eles comem a mesma coisa toda manhã. Eles estão blindando a própria bateria. Eles exterminam as decisões inúteis para focar 100% da energia nas decisões que mudam o jogo. É aqui que entra o código secreto de quem parece trapacear a realidade. A arquitetura de escolhas. Esse conceito é tão monumental que rendeu o Prêmio Nobel de Economia para o cientista Richard Thaler. A arquitetura de escolhas é a arte cirúrgica de projetar o seu ambiente físico e digital. O objetivo absoluto? Fazer com que a decisão genial seja a decisão mais preguiçosa e óbvia a ser tomada. O cérebro humano é uma máquina antiga programada para economizar calorias a qualquer custo. Ele sempre busca a menor resistência. Sempre. Se o seu celular está virado para cima, brilhando na sua mesa de trabalho, a menor resistência é esticar o braço e rolar o feed por 40 minutos. Se o controle da TV está em cima do travesseiro, a menor resistência é deitar e perder a noite maratonando séries. Você perde a guerra antes mesmo de disparar o primeiro tiro. Porque o seu quarto, a sua mesa e a sua rotina
foram projetados acidentalmente para garantir o seu fracasso. Mas você pode usar a lei da fricção estratégica para virar esse jogo de forma brutal. O Google fez um experimento interno brilhante usando isso. Eles queriam que milhares de funcionários passassem a comer melhor no refeitório. Ninguém deu palestras chatas sobre saúde. Ninguém proibiu o pudim de chocolate. Eles apenas alteraram a arquitetura de escolhas. Eles colocaram a água mineral exatamente na altura dos olhos em todas as geladeiras. Pegaram os refrigerantes e esconderam nas prateleiras mais baixas, atrás de vidros escuros. Colocaram os doces em potes opacos e deixaram as frutas em cestas abertas, super iluminadas, logo na entrada. Sabe o resultado? Em poucas semanas, o consumo de calorias vazias despencou. O consumo de água explodiu em milhares de garrafas. Ninguém usou uma gota de força de vontade. A fricção positiva e a fricção negativa fizeram todo o trabalho pesado de forma totalmente silenciosa. E olha, preste muita atenção no que está acontecendo aqui agora mesmo. Você continua me ouvindo. A esmagadora maioria das pessoas já pulou fora. A atenção do mundo está derretida. Elas foram buscar dopamina barata em vídeos de dancinha ou fofoca nos primeiros 30 segundos. Mas você não. Você ancorou aqui. Você está absorvendo conceitos avançados de economia comportamental e psicologia clínica. Você está caçando a raiz do problema, num mundo que só quer band-aid e soluções mágicas. Isso não é normal. Isso prova que a sua mente já opera em uma frequência superior. Você não está aqui para brincar com o seu futuro. E se você quer continuar injetando esse nível de inteligência letal no seu cérebro, clique no botão de inscrever-se e deixe o seu like agora. É assim, provando com atitudes, que você força o algoritmo a te entregar poder e não distração inútil. Fez isso? Então vamos para o golpe final. Mudar o seu ambiente é o primeiro passo. Mas o segundo pilar é o verdadeiro código de trapaça. Você precisa reprogramar o software de execução do seu próprio comportamento. O prestigiado British Journal of Health Psychology publicou o estudo definitivo sobre isso. Eles queriam descobrir o que realmente faz adultos sedentários começarem a treinar pesado. Eles dividiram centenas de pessoas em 3 grupos. O primeiro grupo só precisava anotar se treinou ou não. Era o grupo de controle. O segundo grupo levou uma injeção absurda de palestras motivacionais. Leram sobre os riscos de infarto e os benefícios de ter um corpo de elite. Era o grupo da motivação. O terceiro grupo não ouviu nenhuma palestra, nenhuma palavra de incentivo. Eles apenas tiveram que preencher uma única frase em um pedaço de papel. A frase dizia: eu vou realizar 20 minutos de exercícios intensos, no dia específico X, no horário exato Y, no local exato Z. A ciência chama essa técnica de intenção de implementação. O que aconteceu 30 dias depois? No primeiro grupo, 35% das pessoas treinaram. No grupo super motivado, apenas 38% cumpriram a meta. Entenda isso. A motivação bruta e o medo falharam miseravelmente na vida real. Mas no terceiro grupo, aquele que apenas preencheu os espaços em branco na frase, 91% das pessoas treinaram regularmente. 91%. Mais do que o dobro de sucesso absoluto. Sem gritaria motivacional. Sem vídeos de superação. Sem suar frio. Apenas usando o que a psicologia chama de regra C então. Como isso hackeia o seu cérebro? É simplesmente genial. Você arranca a decisão do momento da dor. Você joga a responsabilidade de agir para um gatilho ambiental externo. A regra é fria e clara. Se acontecer a situação A, então eu executarei a ação B. Você não acorda e perde energia negociando com a sua preguiça. Você não debate consigo mesmo se hoje é um bom dia para estudar. Você estabelece a regra de ferro antecipadamente. Se eu terminar de lavar a xícara de café, então eu sento na cadeira, abro o livro e ligo o cronômetro por 40 minutos. O gatilho para a ação não é a sua vontade instável. É o ato físico de colocar a xícara no escorredor. O seu cérebro percebe que a decisão já foi tomada no passado. Ele para de resistir. A ansiedade de começar desaparece. Ele apenas abaixa a cabeça e executa o programa. E aqui está a grande virada que vai libertar você e explodir a sua mente. A vida inteira disseram que você precisava consertar a sua fraqueza. Mandaram você ter vergonha da sua distração. Disseram que você precisava ser duro como uma rocha contra as tentações. Mas a verdade chocante? Tentar ser forte e focado o tempo inteiro é a garantia exata e matemática da sua ruína.
A sua facilidade em se distrair não é um defeito do seu caráter. É o design biológico humano em funcionamento perfeito. O seu cérebro evoluiu para buscar o prazer imediato e fugir do esforço com todas as forças. Aceite isso como uma lei da física. Abrace a sua preguiça de forma estratégica. Assuma, sem culpa nenhuma, que a sua disciplina vai falhar. E comece a construir armaduras e sistemas de proteção ao seu redor. Quando você automatiza os primeiros passos do seu dia com a arquitetura de escolhas e intenções de implementação, você acorda um monstro chamado Efeito Mateus, a vantagem cumulativa. A sociologia prova que quem começa a empilhar pequenas vitórias consecutivas ganha acesso a um fluxo mental imparável. As vitórias maiores tornam-se inevitáveis. O produtivo fica cada vez mais letal. O focado vira uma máquina cega para futilidades. Parece extremamente injusto com as outras pessoas. E é exatamente por isso que parece trapaça. No primeiro dia em que você esconde o celular em outro cômodo, você poupa 30% da sua energia mental. No segundo dia, você usa essa energia sobrando para aniquilar um problema complexo no trabalho. O seu progresso vira uma avalanche incontrolável. Enquanto o seu concorrente chora de cansaço, tentando reunir forças apenas para abrir a tela do Word, você já devorou metade da meta do dia. A velocidade dos seus resultados vai assustar até você mesmo. E repare, você não trabalhou até a exaustão. Você apenas removeu as pedras do caminho certo e ergueu um muro de concreto no caminho errado. Mas teoria sem prática não paga boletos. Chegou a hora do espelho. Você vai aplicar um protocolo agressivo de 3 etapas hoje à noite. Não é amanhã de manhã, é hoje. Primeira etapa, isole o seu calcanhar de Aquiles. Qual é a tarefa crítica e decisiva que você tem empurrado com a barriga há meses? Aquela que, se feita, muda o jogo inteiro. Escolha apenas uma. Segunda etapa, crie a sua regra inquebrável. Escreva a sua intenção de implementação num papel. Seja agressivamente específico. Nada de amanhã eu vou estudar mais. Escreva: se o relógio bater 8 horas da manhã e eu engolir o último gole de café, então eu desligo a internet do celular e trabalho no projeto do cliente por 50 minutos sem piscar. Terceira etapa. Altere a física do seu ambiente antes de dormir. O celular suga a sua alma de manhã? Compre um despertador barato de ponteiro hoje. Deixe o smartphone carregando dentro do armário da cozinha. O livro denso precisa ser lido? Tire da gaveta. Deixe ele aberto na página exata, posicionado em cima do teclado do seu computador. Crie uma fricção insuportável para o seu fracasso. Faça ser mais cansativo errar do que acertar. Torne o seu sucesso o caminho de menor esforço possível. Agora, volte para aquela cena da manhã que descrevemos lá no primeiro segundo do vídeo. O despertador vai bater amanhã, mas você não é mais a mesma presa indefesa. Não existe mais aquele peso esmagador no peito. Não existe fadiga de decisão. A lista não te assusta, ela te obedece. O ambiente está perfeitamente armado para te receber. O celular está isolado. O material está te encarando. O gatilho físico foi acionado e a regra então já ativou no seu cérebro. Você não reza mais por um milagre de motivação. Você não depende mais de frases de efeito. Você apenas abaixa a cabeça e segue o roteiro implacável que o seu eu mais inteligente escreveu ontem à noite. Você simplesmente executa. E quando as pessoas ao seu redor olharem para os seus resultados, quando elas virem você entregando o quádruplo do normal, quando repararem no seu sorriso tranquilo às 5 da tarde, com todas as tarefas trituradas, elas vão tentar entender. Vão jurar que você tem contatos influentes. Vão dizer pelas costas que foi mera sorte. Vão ter certeza absoluta de que você achou um bug no sistema da vida. E você? Você vai apenas sorrir de volta, em absoluto silêncio. Porque no fundo, você decifrou o enigma. A verdadeira mágica explode quando você para de lutar uma guerra exaustiva contra a própria mente. Construa o seu sistema à prova de falhas. Proteja o perímetro. E deixe o seu ambiente construir o seu império. Um passo automático e implacável de cada vez. Até a próxima.